Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Arroba com Café. Quero que vocês conheçam um pouquinho mais das idealizadoras, então a gente vai se apresentar porque hoje a gente tem uma convidada muito especial para vocês. Ela já ajudou muitas mulheres. Então eu sou a Simone. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Pamela e a nossa convidada Manu. Ei, seja bem-vinda, Manu. Que prazer ter você aqui. Uma mulher que já me ajudou muito numa fase muito difícil, né, Manu? Então, assim, Manu, conta pra gente, fala pra gente como é que tem sido esse resgate aí de mãezinhas, o que a Manu faz, como é que foi, Manu? Eu sou a Manu, sou mãe do Cal e da Ana, que são a realização de um sonho que eu tinha guardado escondido no coração. E eles trouxeram pra mim algo muito especial em vida, né? Eles nasceram, a gente nasce um bebê e nasce uma mãe. No meu caso, nasceram 2 bebês, eles são gêmeos. E nasceu uma mãe, uma privação de sono enorme e uma culpa enorme. Quando eu fui para a internet, eu queria contar da minha maternidade e eu jamais imaginei que eu ia encontrar tanta gente precisando de ajuda com o sono. O sono deles foi muito exaustivo, mas eu consegui encontrar o gap. E aí, corrigindo junto com eles, a gente teve, tranquilidade. Eles dormiam a noite toda desde o quarto mês. Mas quando eu cheguei no mundo da internet, não era sobre a Manu, era como você fazia com eles, né? Todo mundo quer saber isso. Como que você fez? Gente. O que você fez? Qual que é a rotina perfeita? Deixou chorando? Não deixou chorando? E aí lá eu encontrei um monte de mãe pedindo socorro. E eu fui uma dessas, né, Manu? Lembra? Que é assim que a Manu entra na minha vida, né? No pós-parto, quando eu tava ali no 30, 40 dias, Miguel não mamava, meu leite não sustentava o Miguel, ele não dormia. E eu comecei a me culpar. O que eu tô fazendo de errado? Que meu leite não sustenta, meu filho não dorme, eu só choro. Meu marido olhou pra mim e falou: o que eu faço com você? Até eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu entrei numa depressão ali no meu pós-parto, que o meu marido falou: eu não sei mais o que eu faço com você. Você chora em casa, você não quer sair pra rua, você não quer fazer nada. O que eu vou fazer com você? Vou ter que te levar pra onde? Aí ele falou, começou a... Amor, se a gente não consegue adequar uma rotina, vamos buscar ajuda, vamos encontrar ajuda de uma pessoa que consiga nos auxiliar, né? Que é que todas nós somos mães, todas passamos por algo parecido. E muitas mulheres passam, né, Manu, até hoje. E assim, eu achei a Manu no Instagram, então quem não segue lá, já corre seguir, @mãe-de-gêmeos. Tem conteúdos diários maravilhosos, né, Manu? Sim. A Manu se dedica bastante nas redes sociais, no TikTok também. TikTok também é o mesmo @mãe-de-gêmeos. Lá você vai aprender um pouco mais, mas o meu start foi a contratação da mentoria, né, Manu? Que daí tu conseguiu adequar pra minha rotina. Exato. Porque a minha rotina não é igual a da Gé e não é igual a da Pan. E nem o Miguel é igual o bebê da Gé ou da Pan, né? Eles são bebês diferentes. E eu lembro exatamente uma das coisas que a gente fez. Porque as pessoas acham assim que eu vou entregar a rotina perfeita, que vai aparecer ali. Não, eu vou fazer isso que a Manu falou e não é, primeira gente, noite já vai dormir a noite toda. Uma pílula mágica, assim, ó, bebê. Exato. E o Miguel, ele não podia fazer sonecas maiores de 40 minutos. Olha. E as pessoas querem que as sonecas sejam muito longas. Vai ter bebê que vai precisar da soneca longa. Mas do Miguel, eu lembro que a gente tentou empurrar teste, e né? funcionou, porque tem como prolongar a soneca. Aí o Miguel fazendo 1h30 e começou a acordar a noite toda. Eu falei, meu Deus, vamos voltar para os 40 minutos. E o Miguel voltou a dormir super bem. Então, cada bebê tem uma necessidade. Isso faz parte da neurociência, da fisiologia do sono. Não é assim, a Manu, ela foi lá com os filhos dela, fez e ela aplica para todo mundo igual. Não, senão não ia dar certo para ninguém. Senão tu não ia ter quantas alunas, Manu, tu tem hoje? Somos 20 mil. Olha só. Então, tipo, não é porque funcionou com os teus gêmeos. Não. É porque você estudou pra isso, né? Só que também entra uma questão mais polêmica, né, Manu? Que daí a mãe, ela contrata e ela quer que, tipo assim, se eu não fizer, vai funcionar também. Então eu sempre falei pra todo mundo ali no meu Instagram, eu falava, gente, eu sou chata com rotina até hoje. Ontem o Miguel não fez a soneca. É loucura. E ele tá com quase 2 anos, ele ainda precisa da sonequinha ou não? Precisa, né? Precisa. Deu 4 horas, eu falei pro meu marido, cara, o que a gente vai fazer com esse menino que ele não fez a soneca? E ele aqui no 12, brincando, acordou 2 vezes à noite. Então.
Entendeu? Então, o nível de cortisol aumenta, né? Exatamente. O cortisol aumenta, o cérebro superestimula, porque daí é muita informação. E com certeza já aconteceu aí na sua casa. Eu tava com muito sono e de repente parece que colocaram a Duracell. Colocaram uma pilha nova, O meu é zerada. assim. A bateria. Aí, O meu é assim. puf, não tenho Cristo que faça dormir. Foi porque passou da hora. Não, o meu até dorme, mas sabe o que acontece? Ele fica a noite inteira o dente. Aham, exato. E até ontem o Tem meu marido... bruxismo? Não, é só quando ele tá agitado. Não é um, não sei como é que se fala, não é um bruxismo. É bruxismo, é no mas agito. Isso, aham. Porque não é toda noite. Meu marido subiu a montanha e eles passaram quinta, sexta, 3 noites comigo. Tranquilo. Não tinha bruxismo. Meu marido chegou ontem, eles agitaram até mais umas 11 horas. Quando ele foi dormir, a gente passou a noite inteira aqui. Eu tentava fazer massagem nele e ele joga pra um lado, joga pro outro. Ele fica extremamente agitado. Mas ele Isso dorme é por contigo? quê? Porque Isso é por causa da adrenalina, né? Sim, no caso, mas a no adrenalina caso ele sobe. ele vai fazer. Meu Deus, quantos anos meu filho vai fazer? 4 anos. Meu filho vai fazer 4 anos em janeiro. Ele ainda precisa de soneca ou é Não. só ajuste de rotina? Não, é higiene do sono. É como se você fosse pro cérebro dele, daí você vai apagar todas as luzes, deixar a casa em stand-by pra fazer uma higiene pro cérebro dele. Banho no escurinho, música calma, pra deixar ele relaxado, pra daí entrar pro sono. Porque daí a adrenalina dele tá tão alta que eu tenho bruxismo. E eu só tenho quando eu tô com a adrenalina alta. Que daí a gente desconta no dente, né? Sim, e aí isso funciona com acontece. adolescente? Com todo mundo. Na verdade, o certo, na teoria nossa, Seria fazer seria isso. isso. Inclusive, gente, se você conhece uma mãe que passa trabalho com esse tipo de situação, como aqui, ó, nossa amiga Jéssica, manda esse vídeo para aquela sua amiga que não tá dormindo, que eu tenho certeza, né, que ela vai começar a dormir depois que ela ajustar a rotina aí do bebê dela, porque ela precisa da Manu. E o sono, eu sempre falo, vai além, né? O sono, a gente pensa A só... rotina inteira. A gente pensa, não, vou deitar, vou dormir 8 horinhas aqui, tá tranquilo. Quando a gente começa a privar essas 8 horinhas, não é só dormir. Né? O relacionamento que afeta, nós como mulheres que somos afetadas, a família num todo. E eu sempre falo, a mãe é o termômetro da casa. Não existe famílias felizes com mães infelizes. Não tem como. Uau. Não existe uma mãe que consegue trazer uma família, um ambiente em harmonia se ela tá totalmente desequilibrada. Eu passei por isso. E o sono, ele é algo que vai transitar ali e vai trazer o equilíbrio para a mulher. Então, eu sempre falo, vai muito além do sono. A gente tem que olhar. Mas a gente faria um pouco mais. Eu sempre falo isso. A gente faria sempre um pouco mais pelos nossos filhos. Não, Manu, se você precisar ficar até 3 anos sem dormir pro teu filho ficar bem, eu vou ficar 3 anos sem dormir pro meu filho ficar bem. Mas a gente precisa olhar que não é só a mãe que tá exausta. O bebê também fica exausto, Claro. né? Meu filho chega no final do dia, ele chora muito, estressado, acho que é cólica. Não, é a cabeça dele. A nossa cabeça dói no final do dia, quando a gente não tá dormindo bem. A cabeça do bebê também pode doer, né? A gente precisa parar. Tem uma hora, eu sempre falo, vai ter uma hora para todo mundo que vai chegar no topo, você vai ter que parar e falar, não, tem alguma coisa errada. Porque eu sempre comento assim, o mamazinho dá um jeito. Uma hora vai. Ou vai pra fórmula, ou vai pro peito, ou vai os dois. Caminha, uma hora passa. A introdução alimentar também, uma hora o bebê começa a comer. Pode ser que não seja com 6. Vai com 1 ano, começa a comer. Uma hora vai comer. Sim. Mas o sono é a única coisa dentro da infância que se você não fizer algo, ele pode chegar até os 7, 8 anos sem dormir bem. Eu ia dizer, eu já ouvi história de mães que o filho já grande ainda dorme no meio, ainda acorda, pede água. Tu vê que não é sede, não é vontade no banheiro, é pra acordar. Sim. Não sei se também, de alguma forma, vira um hábito da criança acordar. Ela às vezes não tem nada, não é nem fisiológico, nem cortisol, mas ela tá acostumada a acordar sempre num determinado horário. É igual a gente, você pode comer às 11, mas deu meio-dia, você olha pro relógio e vai lembrar da fome. É a mesma coisa na madrugada. Vai dar às 3 horas da manhã ali, seu bebê vai acordar por hábito. E esse hábito, muitas das vezes, é a mãe que coloca. Não é nem o bebê que cria. É aquela história de acordar de 3 em 3 horas para dar uma mamar na madrugada que o médico coloca, que nem é mais necessário na medicina atualizada. É aquela história de o bebê gemeu, a mãe tá em cima pegando no colo e já aconteceu? coloca Não pra dá nem mamar. tempo, né? Ou já coloca, nem é nada, é só o bebê sonhando. Mas ela já pega, daí já se cria um hábito. A grande maioria dos despertares hoje são em função da rotina
E em segunda parte, os hábitos que a gente coloca. Porque o bebê não tem condição, ele é uma página em branco, ele não vai se inscrever. É a gente que coloca nele. Vamos entrar no assunto polêmico? Opa, vamos lá. Vamos. Telas. Ah, telas. Eu acho que não é mais polêmico. Um dia já foi. Sim. Eu acho que toda mãe que coloca a tela pro bebê tem a consciência que ela tá Sim, fazendo tá essa fazendo mal, escolha. né? Porque não tem como, assim. Não é mais um tabu. Não é um negócio que as pessoas falam com medo. Mas ainda dói pra algumas mães. Eu falo assim, eu não julgo. Sim, exato. Até porque eu uso quando necessário, Exato. porque chega uma hora que é feio dizer isso, mas é realidade. Chega uma hora que tu precisa de um escape. Aí, telinha, né? Tá no meio daquele auê. Esse final de semana eu passei. Tava no shopping com as crianças, meu começou a ficar cansado. Eu tinha que terminar uma questão com a minha outra pequena. Filho, assiste desenho então pra mãe ver aqui com a mana. Ai, tu fica assim, ai meu Deus. As outras mães, a pior mãe do mundo. Não. Mas é uma realidade. Mas quais são os efeitos disso no geral pra família? Porque, como você disse, não afeta só o bebê, afeta a mãe. Não afeta só a mãe, afeta o bebê. Sim. Eu falo que bebê de telas a gente consegue saber porque ele é imediatista. Porque com o dedo ele passa o vídeo. Com o dedo ele acelera, com o dedo ele volta. Então ele se torna um bebê muito sem paciência. Ele não consegue se entreter muito tempo com algum brinquedo. Se o brinquedo irrita, ele já joga longe, já não tem. Então, não é só o sono que é atingido, atinge no comportamento do bebê. O bebê ele vai procurar sempre a tela para trazer essa informação, porque a tela é mais colorida, tem mais informações. Só que o cérebro dele não consegue entender os cortes. Então, quando aparece a Peppa falando com a mãe e corta para o papai com o irmãozinho, ele não consegue raciocinar esse corte. Então, isso faz que o cérebro dele vá se confundindo. E aí, no final do dia, tá super estimulado. É muito estímulo pro bebê essas informações, que aí vai ali na madrugada causar os despertares. O bebê fica mais chorão, porque daí na hora de tirar, nem sempre é negociável a criança, né? Não consegue, ele não tem ali a maturidade para entender. Se minha mãe me deu, por que ela tá me tirando? Se eu ainda quero. Então, tudo isso acaba causando. Aí o pai que cobra da mãe, por que você deu, né? Então, ou o pai que dá e a mãe cobra do pai. Lá em casa a gente tá nesse dilema, porque o Miguel começou a assistir Caminhão, que ele gosta, ele pega o controle e faz assim, ó, nhão, mamãe, que ele quer ver Caminhão. Daí a gente coloca os videozinhos, só que eu percebi que ele começou a ficar mais irritado, realmente, depois que ele começou a assistir. Isso. Por mais que seja desenho da criança empurrando o caminhão, é algo que ele tá ali entretido, que nem você falou agora dos cortes, realmente, às vezes tá ali na cena do menino, daqui a pouco pula pra outra cena. E daí isso faz total sentido, e ele ficou bem mais irritado. Aí meu marido olha pra mim, o que é isso? Você dá a TV e não sei o quê. Tipo, o celular a gente não dá, mas às vezes, que nem dia de semana, ok, sem telas. Mas final de semana, gente, com chuva aí em casa, o que você faz com a criança de 2 anos? Eu tô num tempo à frente. Agora vocês falando, eu comecei a me lembrar, porque o meu menino tem 16 anos e na época dele era a época dos DVDs. E o Murilo, eu nunca me esqueço, ele tinha os Backyardigans. Tinha aquela musiquinha, colocava o DVD, ele ficava no andador, é polêmico, mas sim, gente, pra mim andador... Miguel também usou. Foi super bênção, usei nos meus 2 filhos, ninguém tá com a perna torta, ninguém nada, tá tudo certo, estão saudáveis, né? Mas cada mãe com o seu, né? Claro. Eu lembro que o Murilo assistia assim, e ele entrava assim... Sempre os meus filhos assistiram até hoje, a minha mais nova tem 11, e vocês estão relatando algo assim que eu não tive esse problema assim pra dormir, né? Então quando fala assim, tela, eu fico no meio termo. Eu não sei se hoje se eu tivesse um 3º filho. Mas os teus filhos dormiam onde? Comigo. Gente, eu nunca deixei os meus filhos dormir no berço. Entendi. Só depois. E eu fui muito julgada por isso, porque... sempre tem as histórias de dormiu em cima da criança, matou, enfim, acontece, mas comigo deu super certo eles dormirem comigo. Até os 3 anos, os 2 dormiram comigo. Olha... Os 2. Parabéns, amiga, porque... Porque assim, eu não ia acordar de madrugada pra dar mamar. Ela só fazia assim, ó. Eu só fazia assim, eles mamavam. Gente, a melhor coisa que aconteceu pra mim. Aí eu tinha um travesseiro no meio, que era o Brad, tinha um nome, tinha o Brad. Era a parede, meu filho, eu, o Brad, daí o meu marido. Entendeu? Sim. Tipo, nós dormíamos assim e depois, né, foi natural. Mas a minha dificuldade não foi quando eles eram pequenos, porque depois com 3 anos, como eram 2 filhos, dormiam no mesmo quarto, então eles nunca tiveram medo ou acordavam à noite. Mas hoje, na adolescência, eu observando vocês conversando, trazendo pra minha realidade.
Hoje ele já tem 16 anos, meu mais velho, e minha menina tem 11. A dificuldade hoje que eu tenho é justamente isso que você falou. A mesma dificuldade de pequeno, que, né, as mães que optam por dar tela, eu tenho na adolescência. Porque mesmo que você desligue e peça, olha, vamos sair do WhatsApp, porque eles não veem vídeos, eles estão no WhatsApp, eles estão conversando, né? Isso é o difícil hoje na adolescência, porque é aquilo que você falou. É tudo, né? Só que era algo que acalmava os meus filhos quando eram crianças. O desenho. O Murilo, isso. E foi onde o meu filho começou a aprender a desenhar à mão livre. E a minha filha também. Então, eu acho que sim, ok. Para algumas crianças vai fazer mal. Mas para algumas pessoas, sim, pode ser uma calma. Um estímulo. Porque hoje os meus filhos, eles desenham. Ele olha assim para você, ele desenha o teu rosto. Aprendendo, aquilo acalmava ele, sabe? Como explicar isso? Que para algumas pessoas aquela tela pode acalmar aquela criança e para a maior parte não. E tem uma ciência isso? Tem. A ciência, na verdade, é da atualização dos desenhos. Se a gente pegar o Backyardigans que ele assistia e pegar hoje um desenho, o Bolo Fofos, que nem sei como tiro, porrada e bomba, meu Deus, não tem como. A diferença é isso. É uma balada. É aquele do podcast. Gente, Eu não nem sei qual é esse desenho. Os desenhos de hoje são muito agitados, com música, cor. As cores são mais fortes, os cortes são mais rápidos. Então, se a gente pega o Ursinho Pooh, que era o que a gente assistia, por isso que não tinha problema a gente dormir assistindo. O desenho falava suave, as cores eram suaves, a Bela Adormecida a gente dormia, a gente achava lindo. Os de hoje, o pão de queijo grita na cabeça das crianças. E é muita luz, muita coisa. Tipo, A Maria Vitória eu não vejo mais. Então, pra mim, por isso que as mães antigamente julgam as novas mães. É o que é o polêmico. Que pra mim, não tive problema. Aí eu penso às vezes, gente, qual é o problema de ver? É porque eu não sei, né, os desenhos. Eu lembro que eu via, a gente passava o dia estudando aqui, brincando na rua. Então, tu ligava a TV, tipo, só pra ver um filme pra dormir. Exato. A minha mãe e meu pai criaram a gente com televisão no quarto pra dormir. Tinha o sleeping lá, então era 60 minutos, tu tinha que dormir em 1 hora. E a gente pegava no sono vendo filme. Essa minha, hoje, vendo vocês, eu fico pensando, gente... Já que meus filhos não funcionam. Mas é porque hoje também a grande maioria não vê na TV. Hoje é um tablet, é um celular. Então, daí, você porque tá mais próximo, a luz azul direto no rosto. Aí vem a questão do imediatismo. Dá 60 minutos, eles pulam ali o vídeo. Se não interessou, não dá nem... Eles negam a nossa ligação, eles tiram, né, isso é um problema na adolescência, já aviso. Ninguém atende mais isso. Então, mas é porque os próprios bebês... Tá ligando, eles esticam o dedinho ali em Brasília. A minha manicure contou que a filha da cunhada dela, da cunhada dela tem 3 anos, ela passa a ver shorts. Shorts, gente, não é nem vídeo, uma historinha shorts. Porque eles estão muito imediatistas. Sim. Estão cada vez mais imediatistas. Porque não é legal, pula, e aí vai indo. Eles não têm... Você vai ler uma história pra um bebê que é acostumado a ver tela, eles não têm paciência de ver o livro, escutar a história. Porque lá é tudo, não gostei? Como é que vai pular o livro? Né? Então não tem o grande, assim, pra mim hoje, o grande problema das telas, e isso eu falo pros meus filhos, eles têm 10 anos, isso eu faço lá em casa, é que tira a conexão, o olho no olho, o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da linguagem. Os bebês hoje estão falando cada vez mais tarde, por quê? Por causa da tela. Porque eles não precisam falar, né? Então eles não veem, como que eles aprendem a gente falando? A tela eles não conseguem ver o ursinho falando. Então tudo isso acaba atrapalhando a questão de desenvolvimento. Mas assim, também vamos ser realistas. Que nem eu vejo, tem muito mãe de gêmeos, né, dentro. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, 5 minutos não vai atrapalhar, né? Ali na televisão, longe. Mas se você deixar o dia inteiro, vai fazer toda a diferença. Tudo em excesso, né, Manu? Até pra nós, né? A gente tem que se policiar, porque às vezes a gente perde horas e horas do nosso dia rolando ali vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Não que seja errado a gente ter um momento de distração, mas isso não pode ser boa parte do nosso dia, né? Exato. Então, em que momento... A gente que trabalha com as redes sociais, né? A gente percebe isso. A Jéssica agora tá 40 dias sem redes sociais. Do nada, um post da Jéssica. 40 dias off. Eu falei, que inveja. Gostaria, sabe? Mas quem trabalha com a internet, a gente...
querendo ou não, a internet traz as nossas clientes, né? Sim. Então, assim, é o nosso trabalho, né? A nossa rede social é o nosso site, vamos dizer assim, num modo antigo, Nossa né? vitrine. Nossa vitrine de vendas. Então, a gente é meio que obrigado a estar ali no Instagram, né? Mas a gente tem que levar isso com leveza. Sim. Não quer Equilíbrio, soltar né? vídeo, não solta. Não quer aparecer no stories, não solta. O Instagram é teu. Quer postar aquilo, posta, entende? Então, levar a vida com um pouco mais de leveza, né, Manu? E a gente até conversava mais quando eu tava ali no início, que tem muitas mães que ficam frustradas. Ai, mas eu faço isso com meu filho, mas não dá certo. Ai, mas não sei o quê. É Mas porque será não é uma que receita, né? tá se dedicando? Ou será que você tá se dedicando, amiga? Isso. Pra rotina do bebê? Porque o bebê é de rotina, entende? Até mesmo Aí eu você ia tem que ver dizer essa sobre mãe, como isso. que ela é com a rotina dela. Que eu ia dizer, começa em nós. Se eu falo, ai, meu filho não larga a tela. Ok, E mas você? você tem largado o seu celular? Ai, meu filho vai dormir 1h da manhã, mas a casa vai até que horas? Se o Exato. filho vai dormir 1h da manhã, é porque a casa funciona até 1h Você da tem uma manhã? rotina, você vai na academia, qual é o horário do teu almoço? É sempre no mesmo horário? Isso, criança, meu marido fala, criança é igual cachorro, tem que ter rotina. Porque lá em casa tem rotina pra tudo. A nossa casa vai dormir 9h, 9h30 da noite, estão todos dormindo. A casa toda tá desligada. Não tem ninguém trabalhando ou assistindo, não. Só que 5h da manhã meu marido acorda, vai lá, faz o devocional dele, 6h a casa começa a funcionar. Daí a Maria acorda, o Miguel acorda e eu acordo. Então, assim, a nossa casa tem essa rotina. Então, o Miguel ir dormir 10h da noite não é normal de rotina dele. Ele dorme 7h30, 8h da noite. Sim. Mas isso é desde que ele nasceu, Sim. né? Então, ele tem essa rotina. E daí a gente tem que ver, né? Reclama, mas será que você tá fazendo o que o bebê precisa que seja feito? Hoje a gente vê muita mãe mexendo nas redes sociais pra se acalmar, pra ter uma válvula de escape. Tipo, o bebê dormiu, vou mexer no meu celular aqui, ficava rodando os Esquece dela reels. Mas a gente precisa lembrar que daqui a pouco, né, querendo ou não, um bebê de 2 meses vai precisar de 1 a 2 mamadas na madrugada. Daqui a pouco ele vai acordar. A culpa não é dele. A culpa é tua que ficou 2 horas ali mexendo no celular depois. Você não tá descansando. Será que essa mãe se alimentou, se hidratou? Será que esse descansou? casamento tá sendo cuidado? Então a gente precisa lembrar de tudo isso, né? Verdade. Existe uma vida fora das redes que é muito mais importante do que o like. E isso está sendo muito banalizado. Assim, a gente trabalha com isso e eu sinto que dentro da minha casa, às vezes as pessoas perguntam: ninguém aparece, você não mostra as crianças? Não, as crianças não gostam de aparecer. Sim, esses dias Até me um perguntaram: ai, a sua filha mais velha nem aparece, você não posta ela só, Miguel. Gente, o que eu posso fazer se ela é uma adolescente de 15 anos que não quer aparecer? Exato, e Mas tá as tudo pessoas querem o quê? Ver a sua vida. Mas existe, eu falo isso, eu vivo mais do que posto. Lá dentro agora elas estão acostumadas. Mas por um tempo era a cobrança diária, assim, nossa, mas cadê as crianças? Nossa, mas o que você tá fazendo? Nossa, mas você não foi treinar? E eu tipo, sim, eu fui, mas eu não preciso postar. E aí agora existe uma educação onde eu apareço para falar sobre o sono, eu apareço para contar as coisas que as mães que trabalham comigo, que são minhas mentoradas, autorizam. Mas dentro, hoje, eu ainda teve épocas que eu forçava eles a aparecerem. O meu marido, que não gosta de aparecer, forçava. E aí eu percebi, não, tem alguma coisa errada aí, não posso fazer isso. Minha família é importante e mais importante que a minha rede social. E fui parando e parando até elas entenderem que ali é isso, quer, gosta, fica comigo, vou te ajudar. Mas, e você deveria fazer o mesmo na sua rede, larga um pouquinho o celular. O bebê tá dormindo aqui no colo, a mãe aqui com a luz no rosto. Ai, acordou chorando, estressado, nervoso, não tá funcionando. Tá, se ele tivesse feito uma soneca restauradora, mas você ficou com a luz o tempo todo no rosto dele, a melatonina dele não funciona mesmo. Tá mamando na madrugada, mexendo no celular. E aí aquela luz da madrugada no rosto, vai colocar o bebê no colo, o sono vai ficar leve, vai acordar várias vezes. Não é só a rotina, foi por causa da luz do celular que você ficou segurando na madrugada ali no rosto do bebê. Então são vários detalhezinhos que num montante fazem que o bebê durma a noite E toda. até pra mãe isso, né? Porque a gente tá sempre tentando arrumar uma distração pra fugir da nossa realidade, porém aquilo gera um estresse. Porque você se compara. Claro, Eu porque tu recebi tá várias ali... mensagens. Eu quero que o meu bebê durma igual o Miguel da Simone. Eu falava, não.
Então vamos parar aqui e aí eu vou te explicar o que eu posso fazer por você. O Miguel é da Simone. O seu bebê é seu. A Simone tem um temperamento, isso conta muito. Por exemplo, os bebês high needs, que são os bebês de alta vontade. Chega a mãe também Bebê do e fala high need, de alta Que é vontade. isso? Alta vontade São é bebês que agitados? são super agitados, só dormem acho que com o meu é. contato. São bebês High bem... São os temidos bebês que chegam na mentoria. E as mães chegam, daí você vai conversar com a mãe. Ela é acelerada, toma remédio para depressão, tem ansiedade. O pai, às vezes, tem assim... E aí você chega para conversar com ela, você sabe chorar. Porque realmente é muito difícil. O bebê só dorme em cima da mãe. Sim. 24 horas. Se sai do colo, chora. Eu tive uma amiga que dormiu com o bebê na cadeira de amamentação até os 6 meses. Então é muito perigoso. 6 meses ela dormia na cadeira de amamentação e aí o bebê aqui. E, Manu, isso pode ser construído desde a gestação? Porque eu, né, tive 2 gestações e a minha segunda, do meu segundo filho, eu passei por muitas crises de ansiedade, tive depressão. E desde a gestação eu via que chegava o horário ali das 11 da noite, porque era onde eu também despertava, como eu passava o dia inteiro em casa, mal, vomitando, mal-estar, dormindo, reclamando da vida. À noite, às vezes, me dava aquele... não, eu tenho que me ajeitar. Sabe? Né, aquela cobrança, aquela culpa. Então eu ficava, não, tem que me ajeitar, amanhã eu vou fazer isso. Eu chegava no outro dia e não fazia nada. Mas eu reparei que ele começou naquele horário a se agitar. E eu vejo hoje, assim, que é o horário que, se a gente tá acordado, é o horário que ele liga o motorzinho dele. E eu tive muita dificuldade quando nasceu, de realmente dormir. Ele berrava a noite inteira, ele só queria dormir comigo no colo. Mas é justamente por conta da sua ansiedade. Meu Deus, porque era ansiosa. O bebê e a mãe, eles dividem um campo emocional. Então, tudo que você sente, ele vai sentir. Até ele conseguir entender os sentimentos dele. Isso é por longo prazo. E quando me perguntam quando isso vai passar, eu falo que eu não sei. As crianças têm 10 anos e se eu desanimo, já vem gruda em mim. Se eles me veem chorando, meu Deus, é um de cada lado e, mãe, tá tudo bem? E eu falo, às vezes a gente tenta, né? Não, tá tudo bem, não sai do meu lado. Mesmo quando eu falo que tá tudo bem, quando eu não tô bem, eles estão grudados, eles sentem. Ela, principalmente, começa a ficar mais chorosa, mais dengosa, ele fica grudento em mim, ele fica no quarto dele, vem dar uma passadinha, vai no banheiro dar uma olhada, coisa que ele não faz normalmente. Se eu não tô bem, eles sentem na hora. Então, por exemplo, às 11 horas era quando você tava, né, com essa dificuldade. Provavelmente depois que nasceu você ainda tinha essa dificuldade. Ele continuou com essa memória? Sim, eu sou terapeuta e tem um estudo que é a psicoembriologia, né? Desde o embrião já se começa. Mas como que a gente consegue trazer uma rotina já desde a barriga? Porque é fato, o neném sente o que a mãe sente. Acho que por isso que até ficar mais velho, essa conexão ela é com a mãe, né? Porque com o pai existe, mas com a mãe é muito intensa por conta disso. Porém, como que eu vou adaptar uma rotina desde a barriga? A gente consegue entender, por exemplo, você sentia que às 11 você tinha um gatilho. Qual que era esse gatilho? E aí a gente trabalha contra ele. É igual a gente trabalha na vida. A gente tem gatilhos que geram a nossa ansiedade, o nosso nervosismo. O que tá te trazendo aquilo? Esses dias uma mãe falou pra mim, Manu, chega 3 horas da manhã, ele chora. Chora de olho fechado, chora o tempo todo, eu não sei o que faço. A gente mexeu na rotina. Eu falei, vamos orar? Você ora pelo seu bebê antes de dormir? Indiferente da sua religião, você reza, você ora, você faz uma prece. Vamos fazer isso? Porque dentro do campo aqui da medicina, do sono, a gente não tem mais o que fazer. A rotina dele tá certo. Vamos orar? E aí ela começou a interceder. 2h30 ela colocava o celular. 3 horas. É o horário do mundo espiritual aberto, né? Então isso faz toda a diferença. Nem sempre vai ser alcançável. Existem milagres na medicina e esse é um deles. Então aí eu uso a oração com a minha ansiedade. Então é por isso que me veio isso na memória. Mas aí a gente tem gatilhos, a gente trabalha antes disso. Na gestação, há uma ansiedade no geral. Porque você não... Principalmente quando é a primeira, né? E eu sempre falo, mesmo sendo a primeira, segunda viagem, você tá vivendo aquilo por primeiro. Porque você nunca foi mãe de 2. De 2. Diferente. Mas eu tô preparada. Não tá nada. Ninguém tá preparada. Aqui, ó. Tá nada. E aí, você vai sentir essa ansiedade. Mas o que... Né? Vamos entregar nas mãos de Deus essa ansiedade? Ou vamos trabalhar com como que você se sente menos ansiosa? Por que é esse horário das 11? Será que a gente pode fazer alguma coisa às 10 que não vai atrapalhar isso?
para que isso seja privado antes do bebê nascer. Já. Eu acho que o interessante é ter esse conhecimento, porque Exato. eu fui entender isso dessa conexão depois. Aham. Porque se eu soubesse, eu já começava a pensar, poxa, o que eu tô vai afetar o neném. Não, tem que Sim. me ajeitar, não Exato. só por mim, mas por essa Exato. criança também. E eu acho que hoje, de repente, é um conhecimento que algumas mães não têm. Uhum. Apesar Com que certeza. de hoje tá tudo mais acessível, para algumas ainda, é besteira. Não é independente, não é um não. ser independente de você. O principal item do enxoval de uma gestante tem que ser a informação. Eu ia falar Olha isso só. agora. A mulher, quando ela tá grávida, ela se prepara com tudo, né? Quartinho, decora, isso e aquilo, bombinha de amamentação, não sei o quê. Mas ela esquece do principal, que é a informação, Sim. né? Tanto, eu vejo por mim. O Miguel, ele mamou no peito só 30 dias. Daí, quando ele começou a mamar fórmula, a minha mãe falou, agora ele vai dormir a noite inteira. Porque ele não dormia porque ele tinha fome, que não sei o que, não sei o que. Acordava a cada 3 horas. Eu tinha que fazer mamadeira a cada 3 horas, pô. Daí ele era um recém-nascido, com 45 dias. Aí eu fazia mamadeira, tinha que botar, rotar, ninar e botar dormir. Eu dormia 1 hora no dia. Meu Foi Deus. aí que foi o meu auge, que eu entrei em depressão, que eu só chorava dentro de casa, não queria sair, não queria fazer nada. Aí eu fui, né, atrás. E pedir ajuda, reconhecer que precisava de ajuda. Exato, daí foi aí que eu conheci a Manu pelo Instagram, ainda lembro até hoje que ela postou um vídeo no carnaval, a fantasia da mãe no carnaval, daí eu chamei, oi, preciso de ajuda. eu. Preciso de ajuda. Sou eu. Aí a gente começou, e assim, como nós já tínhamos uma rotina lá em casa, muito certinha lá em casa, mesmo antes de contratar a Manu, a gente já tinha esse hábito, porque meu marido, ele é do TikTok, coisa, ele vai lá e pesquisa e busca e não sei o que, ele falava, amor, 6 e pouco a gente tem que começar a rotina, pra fazer ele dormir cedo, não sei o que. E assim a gente fazia. Então a gente fazia certo, mas a gente não sabia adequar a rotina Na do tua dia rotina. que interfere na rotina da noite. Então tem gente que fala assim, ontem quando eu postei Miguel não fiz soneca, deve me preocupar, capaz, vai dormir a noite inteira, porque ele tá cansado. Não, ele tá sobrecarregado, ele precisa de rotina. Ele vive uma rotina, quando sai da rotina ele fica todo, né, avesso. E é isso que é muito importante a mulher entender. Se ela não tá dando conta, busca ajuda. Sim. Tá, mas agora a gente tá falando, me veio aqui uma pergunta, acho que polêmica. Tá, vamos lá. A gente tem uma rotina. Na vida adulta, essa criança ter sempre uma rotina, sempre os mesmos horários, o que pode desencadear na vida dessa criança lá na frente? Ela vai ser uma pessoa metódica que não pode sair fazer o xixi fora do pinico, que já vai criar um caos ali. Como tu já tem relatos, né? A ciência explica se essa criança for sempre adestrada, sempre naquele mesmo horário, sempre tudo, de comer, de dormir, de tudo. Não, lá na frente, o que mas causa isso na criança? Se tu for relacionar isso com estudos, o Porque certo... meu Deus, eu sou uma pessoa que não funciona Mas na é só rotina. olhar Mas os é só- chineses, Eu ia falar assim, japoneses. essas Eles vão são ser as pessoas de mais que eu vou sucesso. contratar na vida, porque eu Porque quero se muito. você for ver o É que não é a nossa certo... realidade do brasileiro, O né, certo gente? é a gente acordar quando o sol clareia e dormir quando o sol escurece. Não, mas até aí ok. Mas a gente tá falando de rotina pra 100% do teu dia. Sim. Mas enquanto ele ainda é um bebê. Pois é, quando parar isso? Ou não para? Previsibilidade. Na verdade, todos os bebês, os seus bebês muito provavelmente tinham rotina. Mas era uma rotina de previsibilidade, sequências de ações e não de horários. Esse é o ideal, assim. A gente tem, assim, tinha acordou, daí vai tomar café, aí vai escovar dente, sabe? Alguns essas horários sequências. são padrões. Isso. Tipo, almoço, Isso, janta. isso. Fora isso, é uma rotina. Só que o bebê, o que livre. acontece? Quando ele é pequenininho, ele não sabe que ele não pode dormir muito de dia e pode acordar de noite. Ele precisa aprender isso. O bebê não nasce... Eu tô falando pelo que eu entendi, né? O bebê, ele não nasce sabendo que ele precisa dormir à noite e durante o dia ele fazer leves cochilos. Exato. Porque chega um tempo ali, amiga, que, por exemplo, ele tá com 2 meses, ele faz tantas horas de soneca durante o dia e tantas horas de sono noturno. Se ele ultrapassa durante o dia, chega à noite ele não tem sono. Era o que acontecia com o Miguel, entendeu? Ele dormia muito de dia. De dia ele fazia soneca de 2, 3 horas. Daí chegava à noite ele acordava. Esse é o Acabei problema de- da mãe cansada que não dorme. Chega durante o De dia. Assim, a mãe tem que lavar a roupa, fazer Efetivamente, comida. o sono da criança muda a partir dos 3 anos, assim, na verdade, assim, depois de 1 ano e 3, 4 meses, alguns bebês de 1 ano e 6, se estabelece uma soneca só no dia,
E isso depende da criança. Tem criança que até 6 anos ainda precisa tirar um cochilo. Quando eu falo isso, as mães falam, eu até hoje preciso tirar um cochilo. Eu também, às vezes preciso. Eu não, mas meu marido, depois de almoçar, uns 15 minutinhos ali, é sagrado. Meu marido Sim. também faz isso. Mas, por exemplo, assim, um bebê de 3 anos já não faz mais soneca. Tem alguns bebês que precisam. fazem. Que seriam necessários? Alguns No meu precisam. caso, então, seria. Se ele é tão agitado assim. Se você sentir que no final do dia tá tendo, e ele aceita, porque tem criança que não aceita mais. Não, o problema é se ele dormir pra acordar. Aí não pode. Aí tem que entender o ciclo de sono. Então você tem que acordar entre 40 e 45 minutos. Pra não. Porque senão vai entrar de novo em um novo ciclo e aí fica mais difícil. Acorda Entendi, daí bravo, fica, estressado. não quer acordar. Como bem que funciona isso. o sono? Você falou em ciclos, eu fiquei pensando aqui, porque sempre ouvi falar, né? Nunca me inteirei do assunto, e nós temos um ciclo. Como que funciona o ciclo do sono? Então, O ápice do sono, qual que é a adultos, nós temos metade do sono pesado e metade do sono mais leve. Então, até a metade da noite a gente tem um sono profundo e depois vem um sono mais leve. Diz que das 8 horas a gente não dorme às 8, né? Diz que a gente dorme 1 hora, 40 minutos, sei lá. Os ciclos vão se quebrando, né? Por isso que quando fica de manhãzinha, quando entra a claridade, isso acontece muito com os bebês. Eles começam a acordar com frequência. Meu bebê dorme bem até as 2 horas, 3 horas, 4. Depois disso acorda de 40 em 40. Porque o sono fica mais fragmentado mesmo. E se ele tem uma necessidade não atendida, ele vai ficar acordando. Se entra uma luz pela janela, o corpo dele entende que é dia e ele vai ficar acordando. E adultos também, né? A gente pode ver que a gente foi dormir em um lugar diferente da nossa casa. Vamos viajar. Entrou uma claridade 5 horas da manhã. Acorda por conta da nossa fisiologia. Eu gosto de dormir no claro. Quando eu me casei... Mas isso é hábito. Isso não, a ciência explica em hábito. Pois é, como é que faz pra mudar? Porque assim, eu durmo, já sou casada há 13 anos, eu durmo no escuro por causa dele, mas quando ele não tá, Tu acende a luz? eu acendo a luz. Não, mas a luz, assim, a luz que fica em cima da tua cama? Abajur. Uma luzinha Tá uma luzinha ali. Gente, pra mim me dá um desespero dormir no breu. Mas por sem quê? a presença dele. Emocional, de Isso. repente. Não consigo. Mas sem não a presença durmo. dele, Sim, porque com ele. sozinha eu jamais dormi no escuro, capaz. Emocional. Não durmo. Alguma coisa que não te deixa segura e você acha que vai abrir o olho Que a luz... e a luz vai te entregar uma sensação. Mas, amiga, a luz do Senhor está dentro de você. Tanto Quando que eu você falo tá assim, ó, sozinha. eu falo assim, gente, quando eu morrer, me crema. Eu tenho pavor de acordar no túmulo dentro Olha do só o tamanho do trauma. Não, eu tenho pavor de ficar trancada em qualquer lugar no escuro. Eu tenho medo do escuro. Só vou eu puxar o durmo pé no de escuro. você. Daí não é porque É tu trauma. gosta de dormir no claro. Não, é trauma, amiga, é Assim, trauma. sabe, tipo, eu falo, meu Deus, vida, você até ressona, pra não dizer ronca, né? Quando a luzinha tá chique. acesa, né? Eu digo, O que ela falou? Ressona. Porque depois que eu emagreci, eu não ronco mais, né? Mas assim, que eu roncava quando eu era muito cansada, meu marido dizia que eu roncava. Mas agora, quando eu, tipo, tô cansada dos eventos, Tu né? relaxa bem dentro. Eu relaxo bem. Tipo, você tem que ter uma meia luz, assim, pra dormir. É, segurança. Eu me dá pânico dormir no escuro no breu. Eu segurança. acho que eu fui uma bebê que, não sei, minha mãe não Deixava sei, acho que sozinha no deixava eu no escuro. escuro. Pode ser. E tu Vou vê como é perguntar uma pra questão ela. de hábito, porque pro Miguel é completamente normal. É o Kaká que deixa ali no quarto dele já faz muito tempo, acho que já faz 1 ano. A gente termina a rotina do banho, ele toma banho com o Kaká seca o cabelo, eu só dou um beijo de boa noite, falo te amo, o Kaká leva ele até lá no quarto, bota ele na caminha, sai, a gente chaveia a porta, porque agora ele aprendeu a sair e abrir o trinco. Aí ele sai, chaveia a porta, ele mama, e ele dorme ali sozinho. E sabe? não precisou se descabelar, não judiou nada, né? Porque tem gente que olha de fora e fala, meu não. Deus, tadinho da criança, trancou ele no Rapaz, quarto. imagina. Quando ele acorda de manhã, que ele tá tendo que despertar 5 horas da manhã com cocô. Ele acorda, ele fica lá na porta. Mamãe, cocô, com o bico, ele bate na porta dele que é pra eu ir lá abrir e limpar. E o quarto dele é um breu, gente, não tem uma luz, não tem nada. Porque quando a gente contratou a Manu, ainda falava, e a luz da janela, e a luz da babá, e não sei o Meu quê. Deus, acho que eu não assim, quero ir em pânico. nada. E ele é tranquilo quanto à questão do sono, mas é porque ele já teve esse hábito Adaptou. e não aconteceu nenhuma situação, acredito eu. Talvez tenha acontecido alguma situação. Essas crianças que têm medo de escuro é na questão da imaginação. Aí a mãe vai lá e fala, ó, bicho papão. Isso é tipo de Olha o coisa que eu não saco. Porque toda Aí criança- você pensa o quê?
Meu Deus, não posso ficar no escuro, senão vai vir alguma coisa, vai vir fantasma, vai vir qualquer Sim. coisa que vai vir atrás de mim, e tô no escuro, eu não vou enxergar. É verdade. Toda criança tem a fase do medo, é normal, né? Sim. Ali Mas aí é você tem que criar. no 6 ali, né? E 3 a 6. De 3, né? Isso. Porque daí vem Dá, a depende. capacidade A da imaginação, né? É. E aí, você tem que encorajar, Isso. tirar Virar o medo. pra- Aí a mãe pensa Isso. assim, vou... Botar medo. Ó, vai né? dormir logo antes que o bicho vai baixo. Daí Aí é pior. cria trauma na Não, criança, eu na nunca vida. falei isso, mas a minha filha até hoje ela tem medo de dormir no escuro. Mas porque você tem algum Mas porque motivo tu já passa tinha pra medo. ela, né? Tu já tinha medo, só Mas dormia ela com não a luz sabe só se ela ligada. só ela vê o YouTube. Mas daí é onde entra o hábito. Porque olha só que Filha, Só se ela ver interessante, né? meu episódio de hoje dela vai saber que eu tenho medo. Não, mas Mas olha, ela acha que eu não tenho medo. isso Não, que mas vale. às vezes não é nem você falar, às vezes ela observar. é Criança, hábito de observação. casa, é o que eu disse. Eu dormia vendo televisão. Foi um hábito que a minha mãe construiu. Era aconchegante, eu lembro até hoje. Sabe, tu botava, cobria, ligava a TV no filmezinho Gente, e eu tinha amo o dormir tempo. no sofá. Só que, quando eu casei, meu marido não gostava de televisão no quarto. Sim. O meu também não. Aí, tipo assim, eu não ia morrer se eu não tivesse TV no quarto. Porém, eu me adaptei a uma nova realidade. Os meus filhos aprenderam a dormir sem televisão. Só que pra mim, na minha cabeça, antes não entrava. Sim. Pode ser o que ocorreu. Tu dormia com a luz acesa. Eu sempre durmo em casa com uma luz acesa pra guiar. Porque 2 Criança, filhos, né? eu levanto, várias vezes levantava, se batia. Então tem sempre, ou no banheiro uma festinha, ou aquelas luzes de... Tomar. Alguma coisinha que fica ali do nicho, sabe? Uhum. Ligadinho, mas fora do quarto. O quarto totalmente escuro. Sim. Mas pra se guiar. Mas é hábito. É. Porque na minha casa tinha-se sempre uma luz ligada Foi o que a Manu também. disse, a mãe sempre adiciona hábitos no bebê e o bebê leva. Sem explicação. Uhum. Vai ver aquela história do pudim? Até aquela história do pudim, né? Todo mundo na família fazia o pudim sempre do mesmo jeito. No mesmo formato. Mas não era porque era aquela receita que cabia naquela forma. Era porque era a única forma que a bisavó tinha. E aí, só seguiu. Aí, tipo, por que liga a luz? A filha vai casar e vai querer ligar a luz. Por quê? Não é porque tem medo. É porque minha mãe ligava. Então, tipo, tem coisa que a gente até leva pra a nossa maternidade, que foram coisas que a gente aprendeu sendo filha, que não tem explicação. Pensando nisso, eu sempre dormi. Desde que eu nasci, eu sempre dormi com a minha madrinha. E esse desmame aconteceu quando eu tinha 7 anos. Depois que eu fui começar a dormir sozinha. Tá aí, pô. Aí, Acabamos de acho que tá resolver explicado. Meu É, Deus. Sempre Não teve. terceiro filho, não. Se tiver o terceiro filho, ó, já sabe quem chamar, ó, a Manu. Vai ser madrinha. Vai ser madrinha do terceiro filho. Não tem nenhum interesse, sabe? Não. Só... Zero interesse. Vai ser madrinha do terceiro filho. Os bebês lá que vieram depois, os meus, todos dormiam a noite toda. Quantos já. filhos você tem, Manu? 2. 2? Só 2. Gêmeos, Gêmeos. É, não, eu pensei talvez Mais mais, né? Aham. Gêmeos. Que doideira. E como eu tenho a chance muito alta de ter mais 2, daí eu fiquei empurrando. Sim. Ah, você tem Pra a não chance de correr ter o risco. gêmeos de novo? Isso, porque eu não Foi fiz... natural? Foi, eu não fiz nenhum tratamento, nada. Então eu tenho poliovulação. Aí quando eu tive, daí eu perguntei, né, pro meu ginecologista qual seria a possibilidade dele, deu risada ele. E ele falou 90% gêmeos e uns 60 e uns trigêmeos. Nossa, já pensou? Aí Manu, você vai ter que criar outro Instagram. Nem vai caber naquele. Mãe de muitos. Gente, mãe de milhões. Não precisa de gêmeos, precisa de muitos. Manu, e você falou muito de ciência, né? Que você aplica não só na sua própria experiência, mas com base em ciência. O que você estudou para ter esse embasamento científico? Eu acabei de terminar uma graduação internacional agora, baseado na neurociência do sono, no IPHI. E tudo, na verdade, eu brinco que eu sou muito curiosa. Então, eu não parei só na minha formação de consultora de sono. Eu tenho o Open Evidence, que muita gente que trabalha com ciência deve conhecer, é um aplicativo que ele te traz todos os estudos. Então, ele é meu livro de cabeceira. Eu pego ele, pergunto e começo a ler, estudar, e aí lá um estudo traz outro. Quando eu vejo, já tô beirando 30 estudos baseado nisso. E aí eu comecei a... Tem estudos que não atingem só o bebê, né? O adulto também. Mas esse adulto veio de uma infância. E aí eu comecei a trazer todas essas informações, foi quando eu entrei na base da neurociência.
quando a gente busca basear a neurociência, vem sempre a infância. Então, tudo, e na terapia você vê isso, todo adulto com problema foi uma criança que não teve algo cuidado, né? E o sono é isso, é falta de cuidado e algum detalhe que faz a diferença. E são detalhes pequenos, que nem, né, no caso do Miguel, 40 minutos de soneca. É 40, não é 41, não é 39, é 40. Batia ali, era isso. Tem bebê da minha mentoria que se não fizer 1h35, vai ter problema na madrugada. E isso é o quê? É o cérebro, cada cérebro é único, né? E cada bebê é único, né? O que funciona pro Miguel não vai funcionar pro teu, não vai funcionar. E assim, vai ser, né? Eu falo que a gente somos peças únicas. Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. Ele não vai imprimir 3 pratos. É verdade. Ele vai moldar nas suas próprias mãos. Então, os nossos bebês, nós somos mães únicas. Né? O meu maternário é diferente do seu, mas não quer dizer que o seu tá errado e o meu tá certo. E tá tudo bem. É igual a gente tava falando da cama compartilhada. Eu gosto muito de falar isso. Não existe certo e errado na cama compartilhada. Vai ter família que vai funcionar e vai ser maravilhoso e tá perfeito. Ninguém tem que julgar ninguém. Sim. Vai ter família que não vai funcionar e a mãe não é ruim porque deixou o bebê no berço dormindo. Ela tá trazendo o que o bebê dela precisa, o que a família dela precisa. Há relacionamentos que se acabam por causa da cama compartilhada. Sim. E há relacionamentos que se perduram para a vida toda por causa da cama compartilhada. O que a gente tem que entender é que cada um tem sua necessidade e ninguém tem que botar o dedo na vida do outro. Seria tão mais simples, Deixa né? quem quer dormir com o seu Brad, que durma com o seu Brad. O meu marido soube compartilhar o velho. O meu não daria certo com o Mas Brad. existe uma grande polêmica também nisso, que eu gosto sempre de falar. Você vai fazer a cama compartilhada? Lembre-se que seu bebê sente cheiros, movimentos e barulhos. Saia do quarto. Né? A gente precisa entender que isso daí não é nem só respeitando para não criar traumas. É um crime. Exato. Então a Isso é gente muito precisa sério. lembrar. É um muito assunto sério. bem sério. Até eu tava conversando com uma pastora sobre isso, de crianças, adultos que desencadeiam, por exemplo, a pornografia por Exatamente. questões que viviam dentro do quarto dos pais. Quando eram pequenos, estavam dormindo. Exato. Então, isso é um assunto sério, Porque polêmico. o som, né? E tem muitos pais que não estão nem aí. Pois é. Ah, não vai lembrar quando crescer. Mas Com certeza vai. Vai. E a O pastora disse que inconsciente conversou... explora demais. E essa pastora disse que ela trabalhou justamente com isso, sabe? Com pessoas que passaram por isso e famílias que estavam fazendo a cama compartilhada e acabava, né? Porque um casal tem que ter a sua vida íntima, sua né? vida Sua íntima, relação. exatamente. Então, assim, por isso que eu sempre quis colocar o Miguel dormir no quarto dele. Tanto é que quando eu contratei a Manu, eu comecei com a rotina, eu falei pra Manu, que engraçado, porque o Miguel acorda quando meu marido vai no banheiro, porque o banheiro é dentro do quarto, quando ele toma água, não é em outros momentos. A Manu, experimenta colocar ele dormir lá no quarto dele, se... Eu falei, mas o pediatra disse com 6 meses. Ela falou, experimenta. Eu coloquei os meus com 2, você falou? Foi. Com 2 meses. O Miguel já tinha 2 meses. Eu falei, quer saber? Vou colocar. Ela falou, você tem babá eletrônica, a babá vai te acusar. Guria, eu coloquei lá, o Miguel dormiu 8 horas seguidas. Meu Deus. Eu olhava um assim na detalhe. babá eletrônica pra ver se ele estava vivo. Assim, Tu acordava e... Aí eu acordei, mandei mensagem pra Manu, foi 8 horas seguidas. Ele acordou, mas ele voltou a dormir, mas eu acordei a cada 3. Ela, a mãe é boba também, né? Aproveitava Quando pode que na dormir. verdade saiu do poder dela de cuidar. Isso, e de eu como tava se tivesse acostumada, transferido, entendeu, a acordar. E eu percebi que o que atrapalhava o sono do Miguel era nós ali se mexia na cama. Aí ele dormia do lado aqui do nossa cama, no bercinho. O meu marido ia tomar água, fazia barulho, ia no banheiro, abria a porta, fazia xixi. E isso incomodava o sono dele. E ele ficava irritado e chorava. Daí depois, o quarto dele, uma maravilha. A questão do quarto compartilhado, eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria deveria dar uma atualizada. Porque essa questão dos 6 meses é antiga. E não existia a babá eletrônica. Porque a babá eletrônica é mais sensível. Ela pega até o cachorro latindo na rua, gente. É muito Ela é mais sensível do que você ali do lado, muitas vezes. O barulho que ela vem, que ressona no aparelho. Eu imagino é bem que sim, alto. porque terão noites que a mãe vai estar tão cansada que ela não vai escutar o bebê. Isso, e a babá é impossível não escutar. Se você deixar ela um pouco mais altinha, eu ela deixava. faz um barulho bem alto. Eu deixava bem alto. E então, isso faz toda a diferença, né? Lógico, quem não tem, ótimo, deixa do ladinho. A portinha tudo aberta, certo, ou às né? vezes deixa a porta entreaberta, você vai escutar, né?
O nosso sono fica muito leve, né? Muito. Depois Não, que a gente eu ia vira dizer, mãe. hoje mexeu errado, meu marido diz, cara, uma hora dessa, tu não sei como é que é, tu tá dormindo, tu já acorda dormindo, tu dá um mortal na cama É. e sai pro quarto dele. Aham. Às vezes não é nada, que loucura. Às Não, vezes ele e só às vira e fala, vezes, que louca. E quando o volta. Miguel tá doente, é a época que eu fico mais roxa nas pernas, porque eu saio me batendo assim, ó. Mas no escuro, olho fechado. Se chora mesmo, tu pensa, putz, caiu, bateu a cabeça. É porque já é grande, né? Tipo, Não é comum acordar, mas tu tá sempre atento. É. Assim. Eu não sei quando, eu falo pra ele, quando as crianças às vezes vão dormir com a avó em algum como lugar, que é? é quando eu durmo de verdade, mas algumas vezes eu não consigo dormir, eu tenho insônia. É. Sente falta. Aí tu levanta, aí às vezes tu vai no quarto, tá na avó. É uma coisa muito Mas louca. eu creio que as gerações, elas estão diferentes, Manu. Você Ah, pode dizer sim. isso. Porque eu dou risada, né? Porque é engraçado, porque eu tenho amigas que têm filhos de diferentes idades, né? Então, cada uma tem uma história, cada um tem uma coisa. E eu não sei, é uma percepção minha. Eu sinto que as crianças hoje, elas vêm diferente Vem. Eu não sei, as crianças, o meu filho demorou quase 7 dias pra abrir o olho. Sim. A minha vizinha falava, mas como O meu primeiro assim? filho, já a minha segunda já foi um pouquinho mais acelerada. A minha segunda filha, ela não deitava pra nenar. Uhum. Ela só nenava de pé. E com 6 meses, 7 meses, ela começava a gatinhar, ela dormia no chão de Curitiba, eu morava em Curitiba. E se eu pegasse ela do chão e botasse no berço, ela acordava. Eu tinha que deixar uns 15 minutos bonita dormir, pra daí pegar ela e colocar no berço. Sim. Isso, né, pra minha sogra, pra minha mãe, era, meu Deus do céu, como você vai deixar a criança dormir no chão? Eu falei, vou, porque Cada um senão... escolhe as suas guerras. como diz a minha Entendeu? amiga Jéssica. E a Alice não era uma criança de chorar, assim. Ela gritava, tipo assim, tipo, eu ficava irritada. Falava, deixa a criança dormir, depois eu levo ela. Tá tudo bem. Mas eu sinto que hoje as crianças, elas estão Mas mais assim, já nasce desse jeito, A é gente- verdade isso? é porque primeiro que a gente traz mais informações, que nem quando que você mexia num celular com ele há 16 anos atrás. Não, nem Hoje tinha. a gente vai trazendo informações Eu tinha, ali. mas nem, né? Não tinha nada. Hoje em Siemens. dia, quando que um pai há 16 anos atrás falava com a barriga o tempo todo? Não falava, não sabia, né? Eu passava a mão, de vez em quando falava alguma coisa. Hoje em dia o pai bota a boca lá na barriga da mãe e fica... Hoje tem a teoria, você precisa falar todo dia. Isso, então já traz mais... Botar lá musiquinha clássica, Aham. pra criança Então acalmar. isso já vai estimulando o cérebro da criança, então faz com que ela... Muito provavelmente a sua filha foi pro chão brincar muito antes que seu filho, por isso que Ela andou com 10 meses. Por isso que ela desenvolveu mais rápido, né? Então hoje a indicação é que nos primeiros 15 dias você já coloca o seu bebê em tummy time. Ele já Miguel vai pro com 10 chão. dias foi tummy time. Isso, e antigamente a criança não... Tummy time, porque como ele nasceu com o pescoço congênito, Aquele pra levantar que o ele, pescoço, ficou, amiga. ele não virou, né? Por isso que foi eu parto cesárea, porque ele não se virou, ele ficou cefálico. E ele nasceu com o pescocinho congênito, ele não ficava retinho, ele ficava assim. Aí com 10 dias, tummy time. Todo dia tinha que fazer Musculação tummy de time. bebê, amiga. Ele ficava aqui, as costinhas dele fazia até um musclinho assim aqui atrás. Cara, olha que coisa louca, né? E não se fazia isso antes. Não, Meus A minha dois mãe foram achava, a minha mãe cesáreas, né? falava, pra que isso? Não, tadinho, ele não gosta, mas se ele não gostar, ele chora. O pediatra falou, o sinal do bebê é o choro, chorou, tira. E a gente tem isso, as crianças são mais desenvolvidas porque a gente mexe mais com ele, traz mais informação. Então, eu brinco, os bebês há 16 anos atrás saíam do charutinho com 3 meses. Isso. Hoje as crianças já saem empurrando o charutinho e não querem nunca mais serem Pra eles amadas. ficarem quietos, era só botar no charutinho. Tava tudo Hoje certo. em dia, nossa, se você fala em charutinho na internet, que horror! Coloca você uma camisa de força! Meu Deus! Credo. Tá Nem é tudo isso. Mas tem Eu acho que é por muitas causa da mães que sensação da Tem, barriga, né? Exato. Eu acho que O até Miguel por isso... tinha muitos espasmos, então ele se assustava com o próprio espasmo dele e ajudava bastante. Eu acho que era por isso que antigamente colocavam e o bebê durava tanto assim, quietinho, né? Porque saía da barriga já enrolava, então o bebê achava que tava na barriga ainda. Mas aí que pega. Existe também aquele lado de que... Não desenvolve, né? Ai, gente, não, mas eu vou trazer Ai, é uma louco, agora. olha só. O que devemos fazer? Charutinho ou não charutinho? Não, Dormindo charutinho, acordado sem charutinho, no tummy time e tudo mais. A coisa mais louca que eu fiz
na minha primeira maternidade foi desafiar as mães e avós para não colocar moeda no umbigo. Foi a coisa mais doida que eu fiz na minha vida. Meu Deus. Por quê? O umbigo dessa criança vai ficar saltado pra fora, que amarrava. No enxoval a gente ia comprar A faixa. a faixa de umbigo. Meus 2 filhos nasceram prematuros, então o primeiro ficou 15 dias até ele vir pra casa. Gente, o umbigo dele já tinha caído, foi já a minha salvação. Porque ali eu já não precisava, mas só que ele tava um pouquinho, né? A minha mãe tem que passar a faixa. Eu passava, ele chorava, ele se berrava. Imagina, ele nasceu, foi pra uma incubadora e ele ficava assim, ó. Só de fraldinha. Depois... Aí vem pra casa e amarrado. Quer amarrar ele? Foi o primeiro não, que eu fui mãe aos 19 anos. E minha mãe disse assim, é filho de pediatra. Você faz tudo que ele manda. Mas foi o meu primeiro não desafiador. Como é que Sim. pode, né? Manu, e uma coisa que não combina é a mãe querer enrolar o filho no charutinho à noite pra dormir na esteira e durante o dia botar pão de queijo. Não vai combinar mesmo, nunca. Que às vezes a gente... isso pra mim, acho que foi a coisa mais legal, assim, que a gente precisa entender, é que o dia vai gerar um resultado pra noite. Então, às vezes, a gente não controla o que tá acontecendo durante o dia, não controla, chega mais maiorzinho, né? Não controla o que come, muito açúcar, muita tela, aquele negócio. Chega às 6 horas, quer ser radical, desliga tudo, põe um barulho de não sei... A criança nem... Ué, a mãe tá doida? É a rotina, né, gente? A Sim. rotina começa desde a hora que acorda até a hora de dormir. Exato. Gente, tá tão gostoso o nosso Já acabou? pod aqui, né? Jeito. Primeiro episódio com a Manu, né? Ai, não tô crendo aqui, eu nem olhei pro relógio. Eu acabei de olhar lá e falar, gente, estamos falando há 1 hora já aqui. Gente, Manu foi, assim, meu Deus, eu acho que todo mundo gostou do Sim, nosso parte 2, com certeza. bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, para as mamães que estão assistindo esse vídeo, que precisam de uma ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua mentoria também, como é que funciona, os cursos online. Mete ficha. Bom, eu quero falar pra você que se você não viu uma luz no fim do túnel nessa vida que você tá tendo, está difícil pra você hoje. A primeira coisa é, você não tá sozinha, você não é a única pessoa que passa por isso. Existem milhares de mães que já passaram por isso e você não é culpada por isso. A única culpa que você precisa carregar é se a partir de agora você continua assim. Aí sim você pode carregar. Mas a partir de hoje você pode ter a certeza que existe sim uma saída, uma solução para o que você está vivendo. Não precisa, a maternidade não precisa ser pesada e cheia de privação de sono. Dá sim para você conseguir melhorar isso. A rotina que você está fazendo, se o seu bebê está tendo despertares, se ele está tendo choros, episódios de choros, irritação, irritabilidade, está pesada, tem alguma coisa errada que a gente pode mudar. A rotina é base de tudo. Não tem como. Se você não tem uma rotina que atende às necessidades do seu bebê, ele vai despertar. Então, olhe para dentro da sua casa, olhe para você e decida mudar isso. Estou de braços abertos esperando você. Eu tenho minha mentoria, que é de forma personalizada, que é totalmente individual, que eu vou te ajudar, vou cuidar de você. Cada detalhe, é como se eu estivesse dentro da sua casa. Eu brinco que eu sou a super nani boazinha. É como se eu estivesse dentro da sua casa para fazer acontecer contigo. Segure na sua mão e a gente caminha juntas até o sono perfeito aí para sua família. Mas eu tenho outro recado que vai além do sono, que eu gosto de lembrar. Você é mulher. Você, além de mãe, é mulher. E você precisa ser cuidada também. Muitas vezes as pessoas à sua volta não sabem como cuidar de você. E essa é a hora que você precisa lembrar que você precisa ser cuidado e cuidar de você também. Sabe? Aquela história de colocar máscara de oxigênio antes de colocar em todo mundo. Vai chegar esse momento, se ainda não chegou, tá na hora de você parar tudo e colocar a sua máscara. E tem uma frase que eu uso sempre, não só com as minhas mentoradas, mas com as minhas seguidoras, nunca deixe sua casa brilhar mais que você. Olhe para dentro do seu lar. Se a sua casa tá mais arrumada, mais perfeita, mais bonita do que você, para tudo, deixa tudo de lado e vai cuidar de você. Só isso, passa um corretivo, passa um blush. Não gosto de maquiagem, vai ler o livro, vai tomar um banho demorado, tira um momento para você. Indiferente do sono do bebê, você vai ver pelo menos um pouco do seu dia ser restaurado.
É isso aí. Gente, que pod incrível, né? Vamos ter que convidar a Manu de novo pra vir aqui, com certeza. Com certeza. Então, gente, pra você que tá aqui nos assistindo, já corre lá pro Instagram da Manu, @mãe de gêmeos, tem no TikTok também. Lá no Instagram você vai conseguir ter acesso a todas as informações que ela passou aqui também, os conteúdos diários. Pode chamar ela no WhatsApp e pedir as informações da mentoria, que é maravilhosa, foi a que eu fiz com o meu bebê, com o Miguel. E é isso, né, meninas? É isso. Beijo. Beijo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau.